Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro fabuloso que eu fiz a leitura, que chama-se Por que Ler os Clássicos, do autor Ítalo Calvino, autor este que nasceu em Cuba e que se naturalizou também na Itália. Ele é muito conhecido como escritor italiano, ele foi jornalista e também escritor, qual deixou vários outros livros aqui para nós, como por exemplo Visconde Partido ao Meio. E o Ítalo nasceu no ano de 1923 e veio a falecer no ano de 1985. Esse livro é um livro publicado póstumo, ou seja, após a morte do autor. E nesse livro vão constar ensaios da visão do Ítalo Calvino sobre cientistas, escritores, pensadores, de quem ele apreciava. E aqui a gente tem ensaios, então, da década de 80, de 70, de 50, mas de uma forma bem massiva nós temos da década de 80 e de 70, dos quais foram esses períodos, então, que ele realizou a sua escrita desses ensaios. E durante a leitura do livro, a gente pode perceber, então, a flexibilidade que o Ítalo tem para as palavras, para explicações, para expor os seus próprios pensamentos, para concordar e para discordar também do autor. E eu li que ele foi muito influenciado, então, por Kafka e por Jorge Luis Borges, na sua escrita, na sua forma de prosear, na sua forma de manejar as palavras. Fazendo um comparativo, caso você conheça, a escrita do Ítalo Calvino me lembrou muito da escrita de Harold Bloom, que então é uma escrita inteligente, uma escrita que faz você, de fato, pensar em relação àquilo que está sendo dito. Então, ele não entrega algo pronto, ele entrega a visão dele com as críticas, nem sempre com muitos elogios, mas de uma forma bem crítica, aquilo que ele achou daquela pessoa, daquele pensador, daquela personalidade e daquela escrita. Então, por que ler os clássicos? Nesse livro, o Ítalo Calvino, no primeiro capítulo, ele vai dedicar exclusivamente, trazendo aqui cerca de 10 pontos em relação de por que, então, nós deveríamos realizar a leitura dos livros clássicos. Mas ele já dá uma resposta no decorrer do livro, que é simplesmente ler os clássicos é melhor do que não ler. Então, não tem assim de fato um porquê. Nós temos os benefícios de você realizar a leitura dos clássicos, de nós realizarmos as leituras de livros clássicos. Então, é interessante que você leia os clássicos, porque ler os clássicos é melhor do que não ler. Então, no início do livro, ele vai dar definições de por que nós deveríamos ler clássicos, o que é um clássico e qual é a importância de um clássico. Os demais ensaios é relacionado a livros que ele vai realizar uma análise crítica, que ele vai entregar conhecimentos que ele achou naqueles livros, naquelas leituras que ele realizou, trazendo a sua visão crítica, os seus pontos que ele se interessou, ou que ele achou que poderia ter sido melhor, a sua forma de pensar em relação àquele livro. Vamos analisar aqui esses pontos que ele realizou o levantamento. Na introdução, ele vai dizer o seguinte: comecemos com algumas propostas de definição. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Então, aqui ele vai defender sobre as releituras. E é interessante a gente lembrar ou pensar, vários outros escritores também já defenderam essa hipótese da releitura, de ler um livro esse ano, ler daqui não sei quantos anos, daqui 5, 10, 15 anos. Ou seja, um livro clássico para o Ítalo Calvino é aquele livro que você está relendo. Por exemplo, eu fiz a leitura desse livro do Fyodor Dostoiévski, de Noites Brancas, mas eu gostei tanto da leitura e eu queria sentir novamente, sabe, aquele conhecimento, aquele prazer mesmo, aquela sensação de satisfação de estar fazendo a leitura daquele livro. Então eu fiz a releitura. Então, os livros clássicos, o primeiro ponto que o Ítalo vai levantar é um livro que você está relendo. Ou seja, ele te deu tanta satisfação, ele te deu tanto conhecimento, ele te encheu tanto de vida, ele entregou tanto para você, que você não basta apenas uma leitura. Você quer fazer a leitura outras vezes. E na releitura, nós podemos encontrar algo que na primeira leitura ou nas leituras anteriores, nós não havíamos encontrado tal conhecimento, tal perspectiva, tal fala, tal posicionamento. Então, na releitura, você faz uma nova leitura de fato, porque você vai
entender, você vai enxergar, você vai perceber novos pontos, novas perspectivas que na primeira leitura você não tinha verificado, que você não tinha percebido. E aí ele disse: isso acontece pelo menos com aquelas pessoas que se consideram grandes leitores. Ele prossegue: para tranquilizá-los, bastará observar que, por maiores que possam ser as leituras de formação de um indivíduo, resta sempre um número enorme de obras que ele não leu. Então aqui ele vai estar complementando sobre a releitura, porque os livros atuais, os livros publicados recentemente, são livros que pode estar, né, no fluxo da juventude, que pode estar nas últimas novidades. Então aqui ele vai dizer que esses livros são portas, ou podem ser portas de entrada para os leitores mais jovens. Mas que não se preocupem, que no mundo existem muitos livros, e muitos deles são clássicos. Ou seja, né, em algum momento, os leitores de livros atuais podem fazer a leitura dos livros clássicos, dos livros mais antigos. Inclusive, o C.S. Lewis, ele vai defender essa ideia de fazer a releitura nesse livro de como cultivar uma vida de leitura, que também é uma reunião, então, de algumas passagens que Lewis falou a respeito da leitura. Isso confirma que ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário, diferente, mas não se pode dizer maior ou menor se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma experiência particulares, ao passo que a maturidade apreciam-se, deveriam ser apreciados, muito detalhes, níveis e significados a mais. Segundo ponto que ele vai trazer, ele vai dizer assim: dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Ou seja, um livro clássico é aquele livro que entregou tanto para você, que te encheu tanto, que fez tanto sentido, que comunicou tanto. Sabe aqueles livros que você pega, que você abre e que o autor, ele consegue definir os seus sentimentos, aquilo que você não conseguia falar, aquilo que você não conseguia exprimir com as suas próprias palavras, mas estava aqui dentro. O autor vai e fala, sabe, de uma forma tão simples, de uma forma tão... com uma frase, sabe? Parece que aquilo descreve tudo que estava dentro aqui de você. Então esse é o primeiro argumento nesse segundo ponto, que ele vai dizer: dizem-se clássicos aqueles que constituem uma riqueza. Ou seja, né, aquele livro que trouxe uma riqueza para você, que você olha, bate o olho nele, você lembra das histórias, você lembra da forma tão maravilhosa com que você fez a leitura, você não queria deixar o livro, você não queria parar de fazer a leitura, você queria virar à noite. E aí, a segunda parte desse segundo ponto, ele diz: mas constitui uma riqueza não menor para quem se reserva a lê-los no momento oportuno também. Então, tem livros que, como por exemplo, eu demorei, entre aspas, para fazer a leitura dos livros da Jane Austen. Mas, entendendo aqui o que Ítalo Calvino disse, não foi uma demora. Foi porque eu não estava me sentindo preparada o suficiente naquela época, naquele momento, para fazer a leitura dos livros da Jane Austen. E quando eu comecei a fazer a leitura, eu simplesmente entendi a mensagem, eu gostei dos personagens, eu gostei da escrita. Então, eu me dei um tempo para começar a iniciar a leitura de determinado autor. Assim foi com a Jane Austen, foi com Charles Dickens e também está sendo com alguns outros escritores, com o Dostoiévski. Então, apesar de saber que eu gosto de clássicos, eu não comecei pelos grandes clássicos, justamente porque eu queria que fosse uma boa experiência. Então, eu aguardei eu me sentir preparada, ter uma base, para depois começar a fazer a leitura desses grandes escritores. E tem outros que eu ainda nem comecei, mas que eu vou começar a fazer a leitura também. Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte de nosso mecanismo interior e cuja coragem havíamos esquecido. Existe uma força particular na obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. O terceiro ponto que ele vai trazer, ele vai dizer assim: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis
e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente, coletivo ou individual. Então aqui eu fiquei pensando, né, que ele disse que os livros que nós amamos muito, eles possuem influência sobre a nossa vida, seja ele de forma individual, nas dobras da memória, no coletivo, no decorrer da nossa vida. Então fiquei até mesmo pensando, né, como que os livros acabaram me influenciando? Qual livro eu acredito que mais me influenciou? Então os livros, eles trazem para nós uma perspectiva como se nós estivéssemos no lugar daquele personagem. Então, por exemplo, esse livro do Charles Dickens, Grandes Esperanças, que até o momento está sendo meu favorito deste autor, gosto muito do Pip, gosto muito dos personagens, mas eu vejo que o Pip sofre muito. Então, olha só a influência. Então, a sensibilidade em relação à vida de uma criança. Então, em momentos assim, sabe, esparsos, em momentos tranquilos, em momentos que eu nem estou pensando simplesmente em grandes esperanças, quando eu vejo o sofrimento às vezes de uma criança, quando eu lembro de alguma questão delicada que envolva a criança, eu simplesmente lembro de Pip, eu simplesmente lembro de Grandes Esperanças, eu simplesmente lembro desse enredo, ou só de eu bater o olho nesse livro, ele foi tão marcante para mim, porque ele designa, ele fala, ele descreve com tanta perfeição os sentimentos, às vezes, da criança, os apuros que a criança passa, que isso ficou tão marcado, que aí eu lembro desse livro. Então, assim, eu penso em relação ao Pip nas outras crianças. Quando eu olho para as crianças, às vezes eu lembro de Pip. Gente, assim, quando é uma situação delicada. Então, olha só a influência que esse livro acabou tendo. Eu, às vezes, sempre lembrar desse personagem. E não somente de lembrar, então, existem livros, né, como, por exemplo, às vezes best-sellers acabam tendo esse aspecto, apesar de não ser, né, o tema do livro, mas, por exemplo, Harry Potter. Mas olha só quantas pessoas que Harry Potter influenciou. Quantas pessoas queriam ir para Hogwarts, quantas pessoas queriam uma Edwige, quantas pessoas queriam ter o chapeuzinho, uma varinha. Ou seja, isso é uma representação disso que o Ítalo está falando. Que a leitura, ela nos influencia de uma forma emocional, de uma forma material. E aqui entra mais uma vez que eu falo para você sobre ler bons livros, porque os livros, eles nos influenciam. E o número 4, ele vai dizer: toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Então, um livro clássico, você nunca vai esgotar, você nunca vai conseguir tirar todos os ensinamentos, simplesmente porque são muitos aspectos, é uma construção muito bem feita, muito bem elaborada em relação aos personagens, ao enredo, à história, ao contexto. Então sempre nós vamos ter novas perspectivas. Então assim, eu estou querendo muito reler Grandes Esperanças. E nesse livro eu tenho certeza que vão ter tantas coisas que na primeira leitura eu não tinha me apercebido. Não é porque eu não quis, é porque eu estava querendo entender a ideia central do texto, querendo entender o enredo, conhecendo os personagens. Agora, quando eu for fazer a releitura aqui do Grandes Esperanças, eu vou saber já quem é o Pip, quem é a Senhora Joy, o Senhor Joy, a Estela e demais personagens, já vou conhecer ali um contexto. Então eu vou um pouco mais tranquila e vou conhecendo um pouco mais. Às vezes eu possa começar a gostar de um outro personagem que eu simplesmente não gostei, ou posso simplesmente parar de gostar de um personagem que eu tinha gostado bastante. O ponto 5, ele disse: toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Então eu fiquei assim, como assim? Então ele vai dizer algo totalmente ao contrário do que ele disse no ponto 4. Mas o que eu entendi desse ponto 5, que ele diz que toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura, é porque o clássico ele vai ler a nossa vida. Que o clássico, o escritor, ele colocou experiências da vida dele. E muitas vezes, né, um escritor lá de 1700, 1500, 1800, 1900, ele passou por coisas que hoje a gente pode passar. Ele teve sentimentos, ele teve algo que são intrínsecos, que em determinadas situações o leitor ele também pode passar.
Então aquilo vai conversar tanto que vai acabar sendo uma releitura dos seus próprios sentimentos, da sua própria vida, do seu próprio acontecimento. O ponto 6 é o ponto que eu acredito que o Ítalo Calvino ficou mais conhecido por essa definição dos livros clássicos, que ele disse: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então é um livro infindável, um livro que não vai ter fim, um livro que eu lerei, que meus netos vão ler, meus filhos, meus bisnetos, e que vai continuar falando. É algo de valor, é algo que não é escasso, é algo que vai de geração para geração. E não porque pessoas monetariamente estão sustentando, mas porque são tão excelentes, é uma obra tão magnífica que as próprias pessoas, que os próprios cidadãos ao longo dos anos vão sustentando essas obras, vão lendo essas obras, vão publicando novamente, vão fazendo novas tiragens, vão comentando sobre elas. E elas se comprovam conforme cada um vai fazendo a leitura. E um conversa com o outro, vai aquele famoso, né, boca a boca, em que a obra vai ficando conhecida, vai sendo mais amada, mais apreciada. O ponto 7, ele vai dizer assim: os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então, é um ponto que faz com que nós reflitamos a respeito dessa colocação. Então, o que eu entendi desse ponto 7 é que, para o escritor ter escrito esse livro, ele fez a leitura de alguns livros. Então, sendo ele, possivelmente, em sua época, dada a sua época, um leitor, então ele foi influenciado por livros que ele fez a leitura. Então, por isso que ele disse: os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa. Ou seja, leituras do escritor que precederam, que vieram antes de nós, ou seja, né, o escritor leu muitos livros antes de nós para escrever esse seu livro clássico. E atrás, então, desses livros clássicos, tem a sua cultura, tem do contexto com que o autor escreveu aquele livro, contexto que aquela obra, né, o porquê daquela obra ter vindo. Foi alguma guerra política, foi alguma desesperança do autor, foi alguma pandemia que aconteceu em algum momento da história, por que o autor escreveu aquilo? Ou seja, então, traços da cultura constam, então, nesses livros clássicos. Nesse ponto, ele vai levantar a questão sobre nós irmos direto ao pote. Então, eu tenho esse livro, por exemplo, né? Eu tenho esse livro, A Literatura Greco-Latina, por Capô, e aí veio uma pessoa com muito boa intenção falar a respeito desse livro, ou seja, né, às vezes fazer uma análise crítica, escrever um livro sobre este livro. Mas o Calvino, ele vai defender a ideia de que nós precisamos ir direto à fonte. Então, não que a gente não possa ler críticos, ver vídeos falando sobre determinado livro, mas simplesmente nós termos a curiosidade, apurar esse nosso próprio senso crítico, de nós não termos medo do livro. Independente se ele tem 1000 páginas, 3000 páginas, 10 páginas, 500 páginas, nós irmos atrás desse livro. Porque quando nós lemos uma análise crítica sobre um livro, a nossa própria visão sobre o livro, ela vai se esvair. Porque simplesmente eu ouvi uma pessoa falando a respeito daquele livro. Então é como se eu não conseguisse mais separar aquilo que é meu e aquilo que é do crítico literário. Aquilo que eu entendi e aquilo que eu estou pegando daquele crítico literário. No ponto 8, ele disse: um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Então aqui nós temos, né, livros que são polêmicos, né, na literatura, que vão tratar também de temas que geram às vezes revolta, e que foi, às vezes, aceito naquele momento, ou que não foi aceito, mas que permaneceu sendo clássico, permaneceu vivo no cânone da literatura. Então, é um clássico que sempre ele está ali naquele momento, naquela rodinha de conversas,
dos críticos, dos literatos e etc. Então, sabe essas listas, às vezes, que a gente pega aí, né, de leitura, 1001 livros, o livro da literatura, dentre outros mais? Pois é, a gente sempre tem os carimbados, né? Então, a gente sempre tem aqueles livros que sempre está, como, por exemplo, Homero, A Divina Comédia, Grandes Esperanças, David Copperfield, dentre outros. Então, esses clássicos, né, eles sempre estão, a gente sempre está ouvindo falar em relação a eles. Inclusive, tem clássicos que a gente nem conhece, simplesmente porque são clássicos, mas que não estão envoltos nesses comentários, nessas críticas literárias. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabemos. Às vezes, descobrimos nele algo que sempre soubéramos ou acreditávamos saber, mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro, ou de que algum modo se liga a ele de maneira particular. E mesmo esta é uma surpresa que dá uma satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência. De tudo isso poderíamos derivar uma definição do tipo. E o ponto 9, os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Gente, todos os clássicos, todos os clássicos que eu fiz a leitura, quando eu li, era melhor do que quando eu tinha ouvido falar. Até esse momento, na verdade, eu acho que eu ainda não teve, eu acho que um clássico assim que não conversou comigo, que eu não gostei, que não me apreciou, que eu não consegui apreciá-lo, na verdade. Então, tô olhando até aqui agora mesmo, mas não teve nenhum, assim. Posso não estar me lembrando aqui agora, contudo, não me recordo neste exato momento. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Então, aquela história conversou tanto com você que você quer sempre reler aquele livro, ou que pelo menos você sempre tá com ele na cabeça, o enredo não sai da sua cabeça, chega uma situação, você lembra daquele personagem. E aí fica a pergunta, né? No momento eu até coloquei essa pergunta pra mim mesma, que foi: leio clássicos por amor ou porque vejo os outros realizando a leitura desses clássicos? É só nas leituras desinteressadas que pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o seu livro. Então, sabe aquele momento que às vezes você não sabe o que ler e aí você acaba pegando um livro e aquele livro se torna o seu livro, sabe? É como se fosse a sua biografia, a sua assinatura. A importância de ler clássicos, às vezes, quando você não sabe o que você lê. O ponto 10 que ele levanta diz assim: chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Ou seja, algo grandioso, algo que faz muito sentido, que é muito precioso, que não tem algo que pague, ou que o próprio livro já é o pote de ouro, já é a sua riqueza de tê-lo, de ter conhecido. O ponto 11, ele disse: o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Então, vocês são tão parecidos, você e o seu clássico, que se tornam tão íntimos, que vocês dois se tornam indissociáveis. Tem tudo em comum. Se fosse para definir você em um livro, você definiria naquele seu clássico. No ponto 12, ele disse: um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo seu lugar na genealogia. Um clássico é aquele que vem primeiro. Então, por exemplo, né, nós temos o Harry Potter. Harry Potter veio depois de Grandes Esperanças, de Homero. Ele se tornará um clássico, ou já é considerado um clássico, mas ele veio depois. Não deixa de ser um clássico, não deixa de ter a sua relevância, mas ele veio depois. Ou seja, os clássicos, ele vem antes de outros clássicos. E no ponto 13, ele disse: é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à oposição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. Como nesse ponto 13, é como se o clássico, então, no barulho que o mundo está, ele traz soluções. Ele traz novas perspectivas, ele traz novos comportamentos. Então, ele não vai
na moda, vamos dizer, ele não entra na ideia daquele momento. Então ele tem o seu próprio pensamento, ele traz, é como se todos estivessem flutuando, todos os outros livros, ideias estivessem flutuando, mas o clássico é aquele que coloca o leitor com o pé no chão, colocando as ideias no lugar, trazendo novas perspectivas. Ele sabe se comportar de uma forma elegante em todas as épocas em que ele está presente. E no ponto 14, o Ítalo disse: é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Ou seja, um clássico sempre vai ter o seu lugar, um clássico sempre vai ter o seu espaço. Então, inclusive, ele até vai dizer, né, em relação a isso, que o importante é a dosagem. Ler leitura, né, de livros atuais e ler também os livros clássicos. Então ele vai dar muitas perspectivas sobre o que são os clássicos, por que nós deveríamos ler os clássicos, a dosagem correta nessa avalanche de papel que é impresso, conforme ele mesmo vai dizer. E aqui a gente tem então mais de 30 ensaios que vai relatar a sua visão crítica sobre as obras. E constando então aqui nessas obras, a gente tem então nós temos ensaios sobre Jorge Luiz Borges, Robinson Crusoe, Ernest Hemingway, nós temos Cândido ou O Otimismo, Charles Dickens, Lev Tolstói, Mark Twain, Robert Louis Stevenson, dentre outros escritores e outras personalidades também. Gostei muito de ter feito a leitura desse livro. A princípio, quando eu adquiri o livro, quando eu iniciei, eu achei a escrita do Ítalo um tanto quanto cansativa, não estava acostumada com a escrita deste autor. Me dei um tempo, que inclusive é uma dica dele, então eu nem sabia que essa era uma dica dele, né, de se dar um tempo para depois você pegar o livro e fazer a leitura. Mas foi muito bom ter feito isso, porque depois que eu comecei a lê-lo novamente, deslanchei na leitura, gostei muito da proposta do autor. E é isso, pessoal. Então, por que ler os clássicos? Porque ler os clássicos é melhor do que não ler eles. Essa é a resposta do Ítalo Calvino aqui para nós. E eu espero muito que vocês tenham gostado da explanação, então, desses 14 pontos que ele vai falar por que ler os clássicos. E deixe aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham também desse livro, se vocês querem fazer a leitura desse livro. Vou gostar bastante de também saber a contribuição de vocês aqui nos comentários. E a gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.